Pessoal, paz Senhor Jesus. Uma coisa que eu leio muito nos comentários é sobre o cansaço. Como que o cansaço vem. E é normal que venhamos a ficar cansado. Mas cansado de quê, né? Cansado de buscar, cansado de orar, cansado de clamar ao Senhor, cansado de lutar por algo. Então isso gera em nós realmente um cansaço. Mas eu acho que isso também se dá por conta de um entendimento que nós temos acerca, a leitura que nós fazemos acerca das lutas. Quando uma pessoa passa a buscar a Deus por algo específico e aí a fazer propósitos em prol daquilo para que aquilo se cumpra na sua vida, eu acho que nós temos essa é uma coisa nossa, né, do ser humano. Nós temos uma tendência a querer que as coisas aconteçam rápido ou a pensar que toda a nossa busca ela vai ser um tiro curto. Ela vai ser eu sempre comparei com uma corrida, né? Ela vai ser uma corrida de 100 metros, que é aquela corrida, né, rápida, onde a velocidade é o que importa, onde a explosão física é o que importa. Então aqueles corredores de 100 metros eles dão aquele sprint, aquela largada rápida, aquela saída rápida, e logo eles cruzam a linha de chegada. Mas não é assim. Eu não vou generalizar alguns casos, algumas situações, alguns irmãos realmente viveram experiências onde eles buscaram de uma maneira intensa, né, e rapidamente a bênção veio, né? Rapidamente o milagre aconteceu. Teve gente que viveu experiências assim de semanas de busca, outros de poucos meses, mas normalmente, se a gente tiver que comparar entre uma corrida de curta distância de 100 metros e uma maratona, que é uma corrida de mais de 40 quilômetros, eu acho que uma aprovação ela está mais para uma maratona. E a maratona não é a velocidade, a maratona é o ritmo que você dá, né? Sua corrida, ela tem que ser constante e você sabe que vai ser uma prova longa, você sabe que vai ser uma prova desgastante, então você não pode empenhar todo aquele esforço inicial e ali na frente você desanimar. Eu competia pela Vila Olímpica aqui da minha cidade e eu me recordo que a gente foi para um campeonato, né, que era o campeonato estadual, o campeonato aqui do Rio de Janeiro, e era campeonato de atletismo, e eu participei da prova do salto em distância, participei do revezamento, né? E uma situação inusitada foi que quando eu estava assistindo os meus amigos correr, né, e disputar das provas que eles participavam, teve um amigo chamado Bruno, e ele correu se eu não me engano, acho que era mais de 5 mil metros, eu não me recordo agora qual era a prova, eu acho que eram mais de 5 mil metros. Ele tinha que dar várias voltas na pista. E era uma prova de distância, né? Uma prova, não era uma prova de velocidade, era uma prova de distância. Eu acho que ele já deveria saber disso. Mas o que ele fez foi algo meio inusitado, meio engraçado, que não deu muito certo. Assim que começou a corrida, ele deu uma carreira, ele passou todo mundo e ele deu a primeira volta e meia na frente de todo mundo. A gente se levantou e gritando Bruno, 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 mais de 50 integrantes daquela equipe nossa ali da Vila Olímpica, e a gente gritando Bruno, Bruno, e aí ele corria mais, e aí eu olhei para a professora e a professora estava com a cabeça baixa, quase que chorando pelo Bruno tá fazendo aquilo, né? E aí eu falei, ué professora, eu até me recordo o nome dela, Sandra, eu falei, Sandra, por que você não está comemorando com a gente? Ela falou, olha, ele vai cair ali na frente daqui a pouco, de exausto. E, irmãos, não deu outra. 300, 400 metros na frente, que ele rodou de novo aquela pista, ele deu mais uma volta e caiu. Cansado, tão exausto que ele desmaiou, né? E aí teve que ser levado para a área médica lá do estádio que nós estávamos disputando a corrida, né? Que é até um anexo do Maracanã, né? Que é o Célio de Barros. Então, ele confundiu, ele pegou uma corrida que era uma corrida de fundista, né, uma corrida de distância e não uma corrida de velocidade, e ele foi afobado, saiu correndo. Tem gente que é assim, pensa que vai provocar um milagre, né? Que vai, olha, não, se eu orar demais, se eu jejuar demais, se eu orar a cada 1 minuto, se eu fizer jejuns prolongados absurdos, o céu vai se mover e Deus vai ter que operar. Não é assim, não. Não funciona desse jeito. Entenda a sua aprovação, entenda a sua luta, entenda a sua busca como uma corrida de distância.
Eu não estou com isso querendo te trazer uma desesperança e te dizer que vai demorar anos, que você vai ficar a vida inteira. Não. Não estou querendo dizer isso. Mas eu quero te levar a uma realidade. Quando nós nos dispomos a orar, a pagar um preço, a buscar algo em Deus, nós devemos ignorar o tempo. Nós devemos entregar o fator tempo nas mãos de Deus. Esquece o relógio, meu irmão. Minha irmã, se você quiser buscar algo em Deus, esqueça o relógio. Se vier a ser essa busca uma corrida de 100 metros, né, que logo ali é a chegada, amém, glória a Deus. Mas em se confirmando uma maratona, o relógio não vai ser seu inimigo. Pelo contrário, vai ser seu aliado. Paulo usa até uma expressão engraçada, ele diz, correndo com paciência a carreira que nos foi proposta. O que é isso, correr com paciência? É você correr, você ter uma dinâmica, você ter uma constância, você não parar, você não se acomodar, mas você descansar. Pode parecer que são coisas distintas, coisas que não se complementam, mas se complementam sim. A carreira que nos foi proposta. É uma carreira para cada um. Qual carreira te foi proposta? Para um, de repente, foi 100 metros. Para outro, foi 100 quilômetros. É uma experiência individual com Deus. Mas tem que correr com paciência. Ou como o salmista diz, esperei com paciência. Porque correr sem paciência ou esperar sem paciência não adianta de nada. A paciência, ela anda junto com a fé. A propósito, muitas coisas andam junto com a fé. Dentre as quais, se você não tiver também, a fé se perde. Como perseverança, paciência, comunhão. Isso tudo tem que andar junto com a fé. Então, a constatação que chegamos, né, é que realmente é normal se cansar. Mas o pior tipo de cansaço é aquele cansaço quando a pessoa não entende a provação que ela está vivendo. E principalmente quando ela não entende os projetos, os desígnios de Deus. Não que Deus vai te revelar tudo aquilo que Ele projetou. Não, não vai fazer isso, mas Ele vai te deixar entender. Uma parte, o esboço, Ele vai te deixar entender. E você vai começar a entender que são coisas que vão te alçar a uma nova etapa na sua vida espiritual com Deus. É o Bruno que eu falei, né? Ele não entendeu que aquela corrida era uma corrida de longa distância. Ele pensou que era uma corrida rápida. E era para ele saber disso. Ele, afinal de contas, ele treinava, né? O que me surpreendeu mais era que ele treinava diariamente aquilo. E por que ele fez aquilo? Eu acho que ele se empolgou. E eu acho que tem muita gente que se empolga, né? Pega uma campanha ali, pega uma outra aqui, pede conselho para um, pede conselho para outro, desesperadamente entra em cursos, entra em coach de relacionamentos, coach de finanças, coach, vai para um lado, vai para o outro, é metralhadora ambulante, atira para todos os lados, se cansa, não vê resultados, e aí, o que faz? Cansa, cai no chão, que nem o meu amigo lá, né? E aí não sabe mais o que fazer. Então, corra com paciência. Corra na revelação de Deus. Corra ouvindo a voz dele. Constante. Tem hora que tem que parar. Tem hora que tem que entrar no modo contenção. Modo economia, não tem no celular o modo economia? Você economiza a bateria do celular. Vai ter vezes, vai ter momentos que você não vai ter condições. Você não vai ter condições de orar, de jejuar. Como que você vai correr se você não está aguentando nem ficar de pé? E aí tem que entrar no modo economia. Tem que saber se preservar. Tem que saber parar um pouquinho para poder respirar. Até os grandes maratonistas, eles têm um momento que eles vão lá e passam do lado ali de umas mesas. Se vocês já repararam, pegam água e bebem aquela água. Ali eles reduzem um pouco a velocidade, né, o trote que eles estão indo ali. E descansam um pouco. Outra estratégia que eles utilizam, eles ficam correndo atrás de um pelotão. Por quê? Por causa da resistência do vento. Quando está atrás do pelotão, o vento vem com menos força, né? Então daí você não tem aquela resistência que cansa muito mais do que você ir na frente de cara para o vento. Então os grandes atletas, eles fazem isso, se escondem atrás, né, do pelotão, reduz um pouco a velocidade, bebe a água, né? É isso, correr com paciência. Você sabe que é uma provação, você já entendeu que é uma carreira, você já entendeu que é uma maratona, e aí, vai fazer o quê? Vai se desesperar? Vai dar uma de coelho? A maratona tem um coelho também, né? Que é aquele maratonista contratado pela organização da prova e ele puxa, né? A função dele é puxar,
né, ali o pelotão de elite, né, as pessoas, os atletas que realmente têm chances de vencer são profissionais. E o Coelho, ele é um atleta também profissional e ele puxa, né, aquele pelotão. Em algum momento da prova ele desiste, ele fica para trás. Ele não tem nem preparo para poder chegar até o final naquele ritmo, ele só puxa. Eles chamam de Coelho. Então vai dar uma de Coelho? Vai dar uma de Usain Bolt? Né, correr 100 metros em 40 quilômetros? Não dá. Então aprenda a correr da maneira certa. Aprenda a caminhar da forma correta. Acho que quando nós aprendemos a fazer uma leitura correta da nossa aprovação, já é um grande passo para que venhamos a chegar no fim dela. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite de segunda-feira. A paz, Senhor Jesus.